Olá, seguidores do canal 70 vezes 7 Espiritismo. Meu nome é Marcos Rosa e hoje a gente vai falar com você sobre essa obra fantástica chamada Francisco de Assis, de João Nunes Maia, ditado pelo Espírito Miramês. Esse livro inicia-se com uma breve história de João Evangelista. João Evangelista, que foi aquele apóstolo que mais conviveu com Jesus e que quando Jesus estava no Calvário, o Divino Mestre, indica João como filho de Maria e que para João que Maria seria sua mãe. Olha que importante, na falta do Divino Mestre, João, o Evangelista, supriria, como se possível fosse, Jesus para com Maria. Ele seria o grande respaldo, aquele que seria o filho de Maria aqui na terra. João então é retratado aqui como naquele momento em que ele está em Patmos, uma ilha onde ele está exilado. Ali ele está bem isolado da sociedade. Nós temos aí uma perseguição ao cristianismo. Jesus já tinha desencarnado nesse momento. Havia uma perseguição para com os apóstolos de Cristo e João estava lá em Patmos. Ali em Patmos ele pôde viver intensamente a natureza. Ali em Patmos ele tanto falava de Jesus, ele sabia transmitir tão bem os ensinamentos do Divino Mestre, que os próprios soldados romanos começaram a segui-lo, a nutrir uma grande admiração por João. E um belo dia chega uma ordem de Roma para que João fosse morto no azeite fervente. E os guardas, tem um relato aqui, pedem perdão a João, mas que se eles não fizessem isso, teriam sérias consequências nas suas vidas. João diz, olha, tranquilo, estou com Jesus, façam o que deve ser feito. Isso foi feito e João sobrevive, pela graça do Divino Mestre. E aí existia uma lei romana que dizia, olha, se o condenado passar pela punição, ele está livre. E João, então, fica livre e ele vai para Roma. Chega em Roma, ele já está bem envelhecido, ele passa muito tempo em Patmos e ele pede para ir a uma igreja, a igreja de Efésio. E lá em Efésio, ele faz a sua, bem dizer, última pregação. João que não era dado muito a fazer pregações, principalmente aquela que tinha muita gente. Mas ele, nesse momento, ele já vislumbrava o fim de sua vida, e ele então vai a essa igreja e lá lê a carta de Paulo aos Efésios. Eu já falei de Paulo aqui no canal, no livro Paulo Estevão, segue aí os cards e também na descrição do vídeo. Lindo momento em que Maria, em espírito, quando João está falando ao povo, Maria desce em espírito, é de arrepiar. Pessoal, é lindo, é um momento inesquecível desse livro. Ele então passa, todos se emocionam muito com a vinda de Maria e ele termina ali aquela pregação, sai a curar todos que ali estavam, os enfermos, os leprosos, cegos que ali se encontravam, foram todos curados por João e ele então desencarna. Também retrata bem o desencarne de João. E aí você deve estar se perguntando, mas o livro não é sobre Francisco? Você está falando sobre João Evangelista? Por quê? Veja, há uma passagem em que João quer seguir Jesus, inclusive no seu desencarne, e Jesus diz a João assim, é mais importante que fiques até que eu retorne. E aí começa a história de Francisco. Por quê? Porque João desencarna, passa o que para a eternidade são minutos, mas aqui na Terra já estamos no ano de 1100, e aqui na Terra nós temos as cruzadas, as guerras em nome de Deus. E logo depois das cruzadas nós vamos ter a Inquisição, que eram aqueles tribunais onde haviam torturas para se descobrir feiticeiros, bruxas, etc. Então, havia um desequilíbrio na palavra evangélica deixada por Jesus
e o que estava acontecendo aqui no planeta Terra. Ora, os humanos estavam brigando em nome de Deus, em nome do Santo Sepulcro, né? Europeus dizendo que o Santo Sepulcro era deles e os turcos também, e havia uma briga por Deus. Logo depois, nós temos uma igreja estatizada, lutando pelo poder, ficando próxima ao poder para não ser também defenestrada. E temos as Inquisições. Então, era necessário que um emissário de Jesus viesse para a Terra para resolver e colocar os humanos, a humanidade, no caminho certo, porque haviam se desvirtuado da boa nova, do Evangelho. E quem foi o escolhido para voltar aqui para a Terra? Sim, João Evangelista. E João Evangelista vai reencarnar como Francisco de Assis. Daí o livro começar falando sobre João Evangelista. Portanto, nobres seguidores, Francisco de Assis é a reencarnação de João Evangelista. Chega a arrepiar quando você lê isso aqui no livro. E aí o livro começa a retratar toda, isso lá pela página 143, começa a retratar a vinda, então, de João Evangelista, a escolha do Espírito pela família que há de recebê-lo, todo o cuidado que João teve em espírito durante o sono, vir até seus pais e pedir permissão para vir a ser filho deles. A mãe é visitada primeiro, Maria Piccaline, é visitada primeiro em sonho pelo João Evangelista, que pede permissão para que ela possa ser sua mãe, num momento também de grande emoção do livro. Ela aceita. Maria Piccaline é casada com Pedro Bernardone, que é um cara materialista, orgulhoso e vaidoso com o seu comércio, era um comerciante, se dizia o melhor comerciante de Assis. João, em espírito, também vem conversar com o pai aceita-o como filho, mas ele não entende a razão, não sabe que é João Evangelista, ele se confunde todo. E tem também a Jarla, que é uma escrava ali, que vem da Grécia, e ela era amiga de Maria Piccaline, e João também pede a ela permissão para vir. Por quê? Veja, em primeiro lugar, olha a nobreza do espírito. Ele não se impõe, ele vem até a sua família e pede permissão para aqui estar como filho. Ele não se impõe, isso é liberdade. Se eles não aceitassem, ele iria até outros. Olha que interessante, que importante, pessoal, essa mensagem que é passada. Aliás, o livro é cheio dessas mensagens, dessas lições que vão nos levar... lições que vão estar na nossa cabeça pelo resto de nossas vidas. Eu, ao terminar o livro, lembro no meu dia a dia de várias lições que são muito úteis. Inclusive, para citar, João diz, quando está em Patmos, que não está preocupado com a sua subsistência ali naquela ilha, porque os pássaros, olha a influência dos pássaros, os pássaros não têm um teto, eles não têm alguém para produzir comida para eles, mas Deus nunca os deixa em dificuldade, nunca os deixa sem a subsistência. Pois bem, Francisco, aí o livro vai demonstrar todo o processo aí de fecundação, do início do embrião, das energias que vão tomando conta da mãe, quando há, então, a vinda do Espírito de João no futuro Francisco. A mãe queria dar o nome, então, sabedora, porque foi revelado à mãe que seria João Evangelista que viria. A mãe, Maria Piccaline, queria dar o nome de Francisco, né, como João, mas o pai não quis, o pai asseverou que seria Francisco, e assim ficou. Nos primeiros anos de vida, nos primeiros 7 anos de vida, a gente
tem aqui uma influência muito importante da mãe, mas dos 7 anos em diante nós temos uma influência do pai sobre João, agora Francisco, né? Daqui para frente será chamado de Francisco. E o pai querendo, né, tendo como sonho colocar Francisco como esse grande comerciante, que levava vantagem sobre os demais, né, cuja mais-valia era exagerada, desequilibrada, colocava pessoas então como servas escravas, apanhando sem ter o que comer direito para ter mais lucro. E Francisco foi observando aquilo e aquilo foi desgostando Francisco, até que um belo dia ele chega para a mãe e fala assim: mãe, nós que estamos nesse luxo todo, nesse palácio, eles moravam num palácio, nós que moramos nesse palácio aqui em Assis, de onde, como é que será que papai ganha esse dinheiro? E Maria fica preocupada com a resposta que ela vai dar ao rapaz. Ela conversa com Jarla, a grega, né, que era filósofa, e Francisco aguarda um pouco, passa um tempo, ele retorna e diz: olha, mãe, você tem já uma resposta? E aí você vai ver a dificuldade de Maria para explicar que no mundo aqui da Terra nem sempre podem se valer aí as teorias e que às vezes o homem tem que se submeter. Enfim, uma dificuldade para tentar blindar o pai da vida que ele tinha no comércio, que não era lá muito exemplar. Francisco percebe a dificuldade da mãe e já começa a ver que aquilo não é para ele. Ele dorme ali naquela cama luxuosa, seu quarto tem as estrelas pintadas no teto, é um luxo só. E Francisco percebe que não é aquilo que ele quer. Ele começa a ver que ele tem uma missão importante, ele não sabe qual é. Seguidores, João, quando vem, encarna-se em Francisco, esquece, tá? Ele vai esquecer de que fora João. Isso é uma das leis, né? A lei do esquecimento, para que o encarnado possa ter o seu livre-arbítrio na sua vida. Então, ele sabe que ele tem uma missão, mas ele não sabe qual é. E ele então ele até a guerras vai, para tentar ver se era aquele o caminho. O que ele sabia que era o do pai e não era. Então ele vai, ele percebe que também das guerras não mata ninguém, ele fica só nos treinamentos. Aí quando vai para a guerra ele é aprisionado, vem para casa depois de ficar preso um tempo. O pai fala que é uma desonra ter um filho que fora preso na guerra. Enfim, o pai era materialista, vibração baixa, aquele cara que só vê pequeno, ele não tem essa noção espiritualista. E o pai, ele é um grande obstáculo aí, e também aquele que vai despertar em Francisco que o caminho dele não era do materialismo. Francisco, então, recebe Jesus um belo dia à noite, quando está em oração, e Jesus diz a ele: eu sei que você procura a sua missão, reestruture a minha igreja. Reestruture a minha igreja, reestruture a minha igreja, foi dito 3 vezes para Francisco. Francisco, então, capta aquela mensagem e começa, então, a sua grande reestruturação da igreja, simbolicamente, vou deixar bem claro, simbolicamente, na igreja de na restauração, a reforma na igreja de São Damião. É por óbvio, né? Eu digo simbólico porque internamente a reestruturação da igreja é a reestruturação interna das pessoas para colocá-las no rumo da boa nova, do evangelho. Mas simbolicamente, até para que Francisco pudesse sair de casa, e ele sai de casa para buscar essa igreja, para reformá-la, e sai de casa batendo de porta em porta para poder pedir dinheiro para restaurar a igreja, porque ele não quer nada do pai. Ele despede da família e diz: olha, eu não quero nada, eu não quero bens, eu não quero sequer o nome. Vocês são todos meus irmãos e eu agora vou sair para restaurar a igreja de meu pai. E ele então começa a fazer pedido porta a porta. O que para Pedro Bernardone, o genitor de Francisco, é um assinte. Pedro Bernardone, quando fica sabendo que Francisco está mendigando na cabeça dele, batendo de porta em porta, pedindo dinheiro,
manda sequestrar Francisco. Acha que ele está louco. E sequestram Francisco e levam para o porão da casa. E Pedro diz assim, vai lá e interroga Francisco, diz, que isso? Você está batendo de porta em porta, está mendigando, eu que sou o grande comerciante de Assis, eu não vou aceitar isso nunca, eu tenho meu orgulho, você não pode fazer isso. Ele amarra Francisco porque Francisco diz que essa era a missão dele, que ele não se importava com bens, com luxo, olha só, o desprendimento, isso é uma das grandes lições desse livro, desprendido dos bens materiais, do nome, de posição social. Ele não tem nada com isso, ele quer ser livre. E ele fica então, a contrário senso, preso, amarrado no porão. Pedro, pai dele, sai e diz a Maria que se ela soltasse o menino, ela ia ver com ele. E Maria sempre foi muito temerosa, deixou Francisco ali por 3 dias, embora o alimentasse, deixou ele preso ali e o pai foi viajar. Chegou o momento que Maria diz, não dá. E desce lá para ajudar Francisco a soltar. E ele diz, não mãe, eu estou aqui para aprender como os pobres vivem à mercê de ricos como meu pai. Olha a lição. Eu preciso passar por essas experiências. E Maria Picalini, não aceitando isso, diz, olha, basta. Você está esperando que o céu diga a você que pode sair, então eu sou o céu te dizendo para sair, vai lá, desamarra ele, e ele então sai ali do porão e diz a Maria que não mais vai ficar na casa, sai sem vestimentas, deixa tudo para trás e volta a reformar a igreja de São Damião pedindo porta a porta. Numa dessas portas que ele bate, ele vai se encontrar com um padre. E o padre diz a ele que não tem nada para dar. Ele então interpela o padre, ele vê umas pedras na casa e diz assim ao padre, e essas pedras, o senhor poderia me dar? Vai ajudar muito lá na igreja, na reforma. E o padre diz assim, dar não, eu te vendo. O que Francisco ficou muito abalado, porque ele entendia que o padre era uma hora interessado em ajudar a arrumar a igreja. Mas ele diz tudo bem e leva as pedras para a igreja e faz a reforma. E o padre, passado o tempo, ele pede um tempo para pagar, não pagou, o padre foi lá. E aí o padre humilha ele, que ele diz, olha padre, eu vou pagar, eu não tive tempo para isso, mas eu vou pagar, o senhor fica tranquilo. E o padre então o humilha. Vai embora, Francisco dá um jeito, através de pedidos, consegue o dinheiro e vai ao padre e entrega para o padre o dinheiro. O padre aceita o dinheiro. A gente acha no livro que o padre fala, não, não precisa e tal, já te humilhei bastante, o padre vai e aceita. E aí o livro nos mostra o que vai acontecer com o padre. O padre vai pegar esse dinheiro vai ficar incandescente e o padre tem durante a noite, ele vai ter um grande remorso. Ele vai dizer, eu não deveria ter feito isso com esse menino. E no outro dia ele vai lá, pede perdão a Francisco, diz que quer se unir a ele, quer largar a igreja, que era muito luxo, todo aquele desequilíbrio que existia à época, e ele vai então, inclusive, dá para Francisco um sítio que ele tinha, e ali vai ser fundado o chamado sítio Rancho da Luz, onde Francisco vai fundar ali a comunidade de seus discípulos. E Francisco tem muitos discípulos, já tem ali uns 200 com ele. E aí é interessante essa passagem porque a gente tem ali na comunidade franciscana um momento aqui, com esse título mesmo, em que os freis vão perguntar sobre amor, sobre sexo, sobre pobreza, sobre tolerância, sobre instrução, sobre sabedoria. E cada resposta de Francisco é uma aula para nós, caros seguidores. Eu até penso aqui, para vocês não ficarem tão curiosos assim,
ele fala do amor, ele cita a carta de Paulo aos Coríntios, né? E aí tá aí nos cards também, e ele fala da pobreza e faz uma relação, que não adianta você abdicar dos bens materiais se você não faz isso com amor, se você faz isso para se penitenciar. Você quer se abdicar dos bens materiais? Quero, mas você está fazendo isso com amor? E ele diz que não é só isso, né? Não é só pobreza por amor, em tudo você tem que ter o amor. Jesus pregou o amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Muito bem relatado aqui. É imperioso que você leia. E aí nós temos já Francisco adulto. Na fase adulta, nós temos aqui Francisco tentando falar com o Papa. Francisco sente que precisa ir ao chefe da igreja para dizer, olha, a gente precisa retomar o caminho do Evangelho. Nós temos uma igreja estatizada junto ao poder, nós temos muito luxo e Jesus não prega assim. Então, ele vai até o Papa e o Papa não o recebe, até porque ele veste um saco. A vestimenta dele era um saco de linho com um cordão amarrado na cintura. E ele chega no Vaticano, todo aquele luxo lá, e o Papa nunca sequer o via, né? Os seus asseclas não deixavam Francisco falar com o Papa. E Francisco sempre ia lá. Ele ia até o Vaticano e sempre levava um não. Num exemplo de resignação e de paciência. Chegou o momento que o Papa mandou dizer que não o receberia. Francisco então deixa uma carta. Deixa uma carta em que fala tudo que ele queria falar para o Papa. Essa carta vai ser lida, porque Francisco já tinha ido muitas vezes lá. O Papa já nutriu uma certa curiosidade. Ela vai ser lida. Um dos cardeais, João de São Paulo, o cardeal São Paulo, ele já tinha uma história de espiritualismo, ele vai defender o que Francisco está dizendo, né? Francisco está falando exatamente da renúncia que se deve ter em prol da palavra divina, que não dá para a igreja lutar em nome de Deus, em nome de um pedaço de terra chamado Santo Sepulcro, que existem muitas outras necessidades na humanidade. E o Papa lê aquela carta e vai dormir. Durante o sono, ele é visitado em espírito por um outro Papa que vem até ele e diz, você tem que falar com Francisco. É imperioso que você tenha uma conversa com Francisco. O Papa acha que é Jesus e ele então pede urgência para que os seus cardeais e demais sacerdotes possam ir atrás de Francisco. E saem em busca de Francisco. Encontram Francisco e diz, Francisco, o Papa quer falar com você. E aí Francisco retorna ao Vaticano e conversa frente a frente com o Papa e seus cardeais. Ele vai falar as verdades que o Papa ninguém dizia a ele, as questões envolvendo o luxo, a estatização da igreja, que era uma bobagem, as cruzadas, lutar por um pedaço de terra chamado Santo Sepulcro, que Jesus não pregava a briga entre irmãos, né? Se todos nós somos filhos do mesmo Deus, não tem lógica a Europa estar brigando com a Turquia, com o Oriente, em nome de um Santo Sepulcro. Enfim, vai falar as verdades. O Papa olha para Francisco e fala assim, muito interessante as suas ideias, inclusive essa sua ideia de desprendimento de bens, mas eu vou te contar uma coisa, isso não vale aqui para o mundo, não. As pessoas, se eu me vestir aqui com um saco e começar a andar aqui sem nada, eles não vão me deixar ficar como o Papa. Então é o seguinte, pode levar o seu ideal para frente, se der certo eu te abençoo, se não der também, tá falado, e um abraço. E aí Francisco foi embora. Foi embora, e aí nesse caminho nós temos Francisco fazendo algumas curas interessantes. Depois de um certo tempo, Francisco é chamado pelo sacerdote do Papa a vir ao Vaticano, porque o Papa está muito doente
E ele então quer dar suas últimas palavras com Francisco. Francisco, no exemplo de perdão, né, porque ele, da outra vez que ele esteve lá, ele foi, né, não deram muita moral para ele. E num exemplo de perdão, Francisco retorna, fala com o Papa está no seu leito já muito doente, cheio de chagas. O Papa pede a bênção de Francisco, pede perdão a Francisco pela última vez que tinham se encontrado, e Francisco o perdoa. Jesus fala a Francisco que o perdão é muito importante, que ele estava ali naquele momento e que ele mereceria a cura. Jesus cura o Papa através de Francisco. E aí nós temos o Papa pedindo a Francisco que vá à cruzada para ver se resolve aquela situação. Porque o Papa estava concordando com o que Francisco dizia, que era um absurdo seres humanos, filhos de um mesmo pai, portanto irmãos, brigarem por um pedaço de terra. E Francisco aceita e vai para as cruzadas. Não para brigar, mas para falar com o sultão Camel. É interessante essa passagem do livro, que ele precisa levar alguns discípulos juntos a ele, e ele então não quer nominar quem vai com ele, com medo de enciumar os que não fossem. Francisco tinha mais uma lição para nos dar, a de não insuflar ciúme e inveja em ninguém. Tá passando um menino e ele fala para o menino assim, escolhe para mim quem você acha que deve me acompanhar. O menino não tinha nada com isso, foi lá, mas foi influenciado pela espiritualidade e escolheu 12 discípulos. Eles vão então no navio, rumo ao Oriente. Ali no navio, Francisco dá mais uma lição a todos nós, fica amigo ali do capitão. O capitão diz que ele é convidado de honra, que ele não precisa fazer nada, mas Francisco diz assim, vamos todos trabalhar. E limpavam todos os dias o navio. Chegaram ao Oriente, Francisco encontra com o sultão quando olha para Francisco, sem nada no pé, um saco amarrado com fio, um cordão, dá aquela risada que quase engasga. Esse é o momento cômico. Francisco fica olhando para o sultão, espera ele acabar de rir, numa resignação, humildade, e ele começa a falar com o sultão. E aí é lindo, é uma lição atrás da outra. Em síntese, ele vai dizer ao sultão, você é irmão de todos nós, seus homens são irmãos de todos nós. Nós somos filhos de um mesmo Deus. Não está certo essa briga entre nós. O sultão reflete sobre aquilo, porque nunca tinha sido contestado, vai alguém lá e o contesta, e o sultão começa a respeitar Francisco, e diz a Francisco que pensará sobre isso. Francisco vai embora, o sultão fica pensativo, ele tinha um machucado no braço, ele olha o braço está curado. Francisco fez a parte dele na reestruturação da igreja, na demonstração da irmandade de nós seres humanos. Mas falando em curas, nós temos as curas aqui também, né? Que são várias. Daria um outro vídeo só das curas que temos aqui. Todas elas, Francisco deixa bem claro, quem faz é Jesus. Jesus apenas o utiliza para canalizar as energias. Eu vou citar aqui a cura que é feita num casal de portugueses, melhor dizendo, na filha deles, que tinha uma estalagem, que foi a estalagem que Francisco ficou quando queria falar com o Papa e não conseguia. E nessa estalagem ele ajudava na limpeza, né, embora pagasse a diária, mas ajudava na limpeza porque se alimentava lá, e foi pegando amizade com os portugueses. E esse casal de portugueses, mais notadamente aí o marido, chega para Francisco e diz assim, Francisco, eu tenho uma filha, ela fica lá nos fundos, ela tem uma doença de pele, que cheira muito mal,
e eu queria que você fizesse alguma coisa, rezasse por ela. E aí Francisco fala na hora, ele vai lá, chega lá naquele quarto de enfermo, aquele cheiro pútrido no ar, aquela doença de pele, tudo indica ser lepra, e Francisco pede a Jesus. E aí você vê a canalização da energia por todo o quarto, aquela fragrância de rosas que vai saindo daquela energia, daquela luminosidade que vem dos céus, e a menina fica curada. Ele sai do quarto, chama seus discípulos, vai todo mundo dormir, ele diz que a menina precisa dormir para melhor se restabelecer. Ele sai do quarto, chama os discípulos e eles vão embora. No outro dia, quando o pai vai agradecer, ele já não está mais lá. E Francisco diz assim, que foi embora para evitar muitos agradecimentos. Olha só, não estava procurando agradecimentos. Ele era muito humilde, ele era muito simples. E essa é mais uma lição. Fazer o bem sem querer nada em troca. E são várias curas que nós vamos ter aqui. Um Francisco muito preocupado com a lepra, que era a doença mortal da época. Ele nunca teve preconceitos, ele sempre esteve lá, beijava as caras dos leprosos, sempre dando a sua palavra amiga a eles. Isso é um exemplo a todos nós de resignação, fé em Deus. O livro prossegue. E aí a gente já tem um Francisco mais envelhecido, ele passa então a frequentar um monte, que na verdade é uma espécie de uma ilha, onde ele fica numa caverna a meditar. Alguns discípulos ficavam com ele, mas ficavam longe da caverna. Alguns o viram levitar e ficar ali por vários dias sem comer, numa demonstração que era um espírito muito ligado ao mundo espiritual. E já nesse monte, nessa ilha, Francisco pede a Jesus, olhando um belo dia para o céu, que ele tivesse as mesmas chagas de Jesus, porque ele precisava vivenciar este momento que Jesus vivenciou. E Jesus concede a ele essas chagas que ele tanto pedia. E assim, ele passa então a sofrer com essas chagas. Ele sai depois dessa ilha e procura, já distinguindo o seu final de existência terrena, ele procura então a sua terra natal. Ele vai para Assis, e ali em Assis ele já está bastante envelhecido, já está com a saúde bastante comprometida. O livro diz que ele sempre teve uma saúde comprometida, mas que ele nunca deu muita atenção a isso. Ele tinha dores de cabeça lacinantes, e o livro nos diz porque o espírito de João era um espírito de grande quilate, e o nosso corpo é muito denso e não suportava tamanha envergadura espiritual. Mas Francisco não reclama disso no livro, em momento algum você vê ele reclamar. Mais um exemplo para nós. E ele então tinha as escaras perseverando. A única saída que ele tinha de alívio para as escaras eram 3 cachorros que lambiam aquelas escaras dele. E ele então desencarna. Ele vai desencarnar no rancho da luz, e quando ele vai para o mundo espiritual, caro seguidor, é outro momento de emoção. Quem o recebe lá? Jesus. Jesus Cristo o recebe, agradece, os espíritos aplaudem Francisco, porque realmente cumprira a sua missão de resignação, de perdão, de apoio aos injustiçados, de amparo aos doentes. Ele então é muito bem recebido no plano espiritual. Ele procura por sua mãe, Maria, e Jesus diz a ele que o trabalho continuaria, e que agora o trabalho estaria na implantação do Evangelho no Brasil. Quem não sabe do que eu estou falando, tem aqui também a nossa
comentários sobre o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Olha que bonito, gente. Então agora João Evangelista, que era Francisco de Assis, está trabalhando para a implantação do Evangelho aqui no Brasil, considerando que quando o Evangelho for implantado no Oriente Médio não deu muito certo e houve a necessidade de transplantar esse Evangelho para nossa querida terra. Gostaram do livro? Vai aqui minha forte indicação para vocês. É um livro que você começa e você não para, tá? Eu não consegui parar, li ele em 4 dias. Um livro de 409 páginas. É muito indicado. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Até o próximo vídeo, pessoal!